Nós vamos estudar planejamento estratégico. Ao longo das nossas aulas, nós teremos uma série de vídeos e atividades que serão postadas para vocês no Classroom. Vamos iniciar conhecendo um pouco mais sobre estratégia para que possamos chegar no planejamento estratégico. Existem inúmeros conceitos para a estratégia. Esses conceitos foram se desenvolvendo ao longo do tempo. É certo que a sua origem é muito antiga e está relacionada principalmente com a área militar. Afinal, as primeiras estratégias que temos conhecimento ao longo da história estão relacionadas exatamente aos grandes feitos militares. De acordo com o dicionário Aurélio, estratégia é a arte militar de planejar e executar movimento e operações de tropas, navios ou aviões para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas. Outro conceito diz que é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a objetivos específicos. A palavra estratégia tem diversas origens conforme a sua semântica, do grego ou do latim. Em relação à sua origem grega, nós temos a palavra stratégos. Inicialmente referia-se a uma posição, o general no comando de um exército. Mais tarde veio designar a arte do general. Podemos também encontrar outros significados para a etimologia da palavra estratégia, como stratos, estátria, exército acampado, estratéia, expedição ou campanha, estratégio, lidar com um general, estratégos, comandante do exército, estratégia, qualidades e habilidades do general. Vejo, portanto, que a palavra estratégia está sempre relacionada à sua etimologia com alguma ligação à área militar. Vamos tentar traçar uma linha do tempo da estratégia para que possamos acompanhar um pouco da sua evolução até chegarmos aos dias de hoje. Numa primeira fase, a estratégia era utilizada principalmente com finalidades militares. Assim, as principais conquistas que nós podemos acompanhar pelos livros de história estão sempre relacionadas a feitos militares que, por sua vez, utilizaram de estratégias muito importantes. Diversos autores e suas respectivas obras nos ajudam a conhecer um pouco mais sobre essa aplicação militar. São inúmeras essas obras, não vamos apontar todas, mas podemos aqui destacar duas. Um é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu, um chinês, escreveu um livro para o qual ele apontava ensinamentos militares muito importantes aos imperadores, como vencer importantes estratégias. Ele mesmo foi um importante estrategista. Outro importante autor é Carl von Clausewitz, que escreveu o livro da Guerra. Nessa obra, ele também fala dos aspectos militares. Poderemos pensar, mas será que a estratégia nessa visão militar se aplica à estratégia para as empresas? Todos nós já ouvimos falar que o mundo empresarial é uma constante guerra. Mas não estaríamos exagerando? É certo que esses ensinamentos, do jeito que estão, eles não teriam uma aplicação direta dentro do planejamento estratégico empresarial. Mas, como eles fazem parte da origem da estratégia, o conhecimento deles é importante para que nós possamos compreender exatamente essa evolução. Não quer dizer que os conhecimentos relacionados a cada um desses autores ou outros mais dentro da área militar serão aplicados do jeito que estão dentro das empresas, mas conhecê-los, compreendê-los, raciocinar sobre eles de forma crítica ajudará a compreender a estratégia e o quanto ela é importante para o planejamento estratégico. Em uma segunda fase, temos a época da primeira Revolução Industrial, que se estende aproximadamente entre os anos de 1700 e 1800. Nessa primeira fase, nós vamos ter as empresas pequenas. Essas empresas tinham uma mínima atualização do seu capital fixo, ou seja, eram empresas que a sua competição com as outras não eram tão importante quanto competir internamente. Em outras palavras,
Elas estavam muito mais voltadas para a sua sobrevivência, questões internas, do que propriamente conquistar novos mercados ou se preocupar com seus concorrentes. Nessa época, os produtos eram homogêneos, ou seja, sem muita diversificação, portanto, não havia muita exigência por parte do mercado, e com isso, essas empresas não tinham com que se preocupar muito. Nessa época, podemos apontar também alguns importantes autores, como Adam Smith, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, que traz importantes noções sobre economia, obra essa que é importante não só para a estratégia ou planejamento estratégico, mas para a economia e a política como um todo dentro das empresas e fora destas. Numa terceira fase, temos o que vai da segunda Revolução Industrial, mais ou menos por volta de 1850, até a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa época é caracterizada principalmente pela formação ou desenvolvimento da ferrovia lá nos Estados Unidos. O desenvolvimento das ferrovias é um marco muito importante para essa época, não só pela questão da existência da máquina a vapor, que vai poder gerar a energia para movimentar os trens, mas pelo próprio significado que essas ferrovias terão para a questão da formação de mercados consumidores de massa. Isso porque agora os trens poderão levar uma grande quantidade de mercadorias para locais cada vez mais distantes. Antes, as pequenas empresas tinham que se instalar o mais próximo do mercado consumidor. Agora elas poderão se instalar em grandes centros, onde o que vai interessar é a matéria-prima e a fonte de energia, produzir e, através das ferrovias, deslocar essa sua produção e seus produtos até os grandes centros consumidores. Outra característica importante é o acesso facilitado dos créditos. Os bancos começam, então, a desenvolver as suas atividades financeiras e estimulando os empresários a investirem mais, começam a emprestar dinheiro com uma certa facilidade. Isso também promove estímulo aos grandes investimentos, não só em termos de empresa, mas também em termos de infraestrutura. A segunda Revolução Industrial traz uma série de mudanças no mundo como um todo. Como consequências ainda dessa época, podemos destacar as primeiras escolas de negócio, como a Wharton School, fundada em 1881, e a Harvard Business School, fundada em 1908. Essas duas importantes universidades existem ainda hoje e têm destaque dentro do mundo empresarial de forma notória. Podemos apontar três importantes contribuições nessa época, que são as estratégias deliberadas. Nessas estratégias deliberadas, nós vamos ter uma espécie de fluxo, onde temos o planejamento estratégico, ou a estratégia que é planejada, mas que ainda não é realizada, a estratégia deliberada, que são estratégias emergentes, as estratégias que foram decididas, e a estratégia realizada, que é a estratégia posta em prática. Esse conceito de estratégia deliberada é muito importante para entender que não basta apenas pensar, mas é preciso realizar. E entre esse pensar e realizar, você tem que escolher o melhor caminho para conseguir colocar isso em ação, conseguir colocar isso em prática. Temos a análise SWOT, batizada no nosso país como análise FOFA, onde nós temos aqui o conceito de forças, fraquezas relacionadas ao ambiente interno das organizações e ameaças e oportunidades relacionadas ao ambiente externo das organizações. Mais à frente nós veremos com mais detalhe o que significa cada um desses elementos e como ele é constituído. E também podemos citar como contribuição dessa época a matriz produto-missão. Nessa matriz produto-missão, nós temos uma relação entre o atual e o novo, relacionado, portanto, com a missão da empresa e o produto que ela disponibiliza ao seu mercado. A quarta fase, ela se estende aproximadamente do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 80. Nessa fase, nós temos como destaque
pesquisa operacional, teoria dos jogos, revisão do conceito de curva de aprendizagem, planejamento estratégico e a competência distintiva. Cada um desses conceitos nós iremos abordar com mais profundidade nos nossos próximos encontros. Contribuições dessa fase. Curva da experiência. Na curva da experiência, nós podemos verificar que ela mostra uma relação entre o custo por unidade e a produção acumulada total, onde os custos unitários caem na curva à medida que a produção acumulada aumenta. Em outras palavras, a tendência dos custos unitários é diminuir à medida que eu vou produzindo mais. Então, eu tenho que aumentar a minha produção gradativamente para conseguir reduzir esses meus custos. Mas isso possui limites. A matriz de crescimento-participação é conhecida pelo nome de matriz BCG, pois foi desenvolvida pelo Boston Consulting Group. Também iremos trabalhar com mais detalhes. A matriz de atratividade do setor, onde temos também aqui no caso uma relação entre a atratividade do mercado e a força competitiva em 3 níveis, alto, médio e baixo. A quinta fase se estende do início dos anos 80 até aproximadamente início dos anos 2000. Como característica, nós vamos ter aqui a estratégia para obter vantagem competitiva, visão dual das teorias de estratégia. Esses dois últimos conceitos estão relacionados à maneira como o empresário ou o gestor da empresa se posiciona em relação à sua empresa e ao mercado. No insight out, o planejamento ou a estratégia parte de dentro para fora, ou seja, primeiro o empresário procura conhecer a empresa, conhecer como ela está composta, para que então ela possa se desenvolver e conquistar o mercado ou se adaptar ao mercado. Já no outside in, primeiro o empresário procura conhecer como é o mercado, como ele está formado, para adaptar a sua empresa a esse mercado. Também iremos trabalhar com esses conceitos de uma forma mais detalhada adiante. A sexta fase vai então do início dos anos 2000 e se estende até os dias de hoje. Aqui temos como características os mercados globais ou a própria globalização, o desenvolvimento cada vez maior de empresas multinacionais ou transnacionais que conseguem oferecer seus produtos e serviços para todo o nosso planeta, o deslocamento para economias emergentes. Quando falamos aqui em economias emergentes, podemos também incluir o nosso país, o Brasil, embora existam níveis diferenciados, entre os países considerados como economias emergentes, mas o maior destaque que podemos dar para esses países ou entre esses países é com relação à China. Temos também o gerenciamento de empresas em rede. Cada vez é mais comum o processo de gerenciamento das empresas através de um conjunto de outras empresas ou de ações que possa ser feita em rede. Isso significa que as empresas podem ser administradas não só em locais diferentes, mas também de formas diferentes, desde que elas atuem interligadas. E o mercado de plataforma. Esse mercado de plataforma ele é muito importante nos dias de hoje, pois ele permite que as empresas possam se aproximar dentro de determinados espaços, garantindo assim um melhor aproveitamento destes. Um exemplo muito conhecido são os shopping centers, onde diversas lojas de ramos diferentes, muitas vezes complementares ou até concorrentes entre si, se juntam, se alinham no mesmo espaço, onde os consumidores têm ali uma comodidade de poder realizar todas as suas compras e até mesmo atividades de lazer dentro de um espaço diferenciado. Também essa ideia de mercado de plataforma se estende para a internet, onde nós temos aí exemplo como o Marketplace, onde diversos fornecedores utilizam o mesmo ambiente, uma mesma plataforma digital para oferecer seus produtos aos consumidores.